Oi, meus alunos, vamos lá? Vamos então para a nossa aula 8, que é a aula sobre correção de exercícios, tá? Então, eu vou deixar essa aulinha disponível aqui. Então, eu tenho passado as atividades, deixado lá o que tem sido solicitado do livro didático, tá? E aí, a gente vai fazer essa correção nessa aulinha de hoje. Então, vamos começar. Um dos exercícios solicitados é o exercício da página 29, tá? Eu pedi que vocês fizessem o exercício 1 e 2. Então, vamos fazer a correção dele. Primeiro, perguntou lá no item 1. É possível afirmar que o setor primário desempenha um papel importante em alguns países da Europa Ocidental? Cite exemplos. Então, na última aulinha aí, a gente falou sobre isso. Sim, o setor primário ele é muito importante, né? Esse setor desempenha papel importante em países europeus ocidentais. Então, a gente tem um exemplo aí da Grécia e de Portugal, tá? São algumas das regiões que a gente pode dizer que apresenta ainda muita importância no setor primário. No item 2, explique por que a agricultura, embora represente uma parcela pequena da economia europeia, é um setor que tem grande peso político. Vamos ver por quê, gente? Porque a agricultura, ela constitui um importante grupo de pressão sobre os políticos, para que eles apoiem medidas que protejam o setor. Além disso, há forte tradição em alguns países europeus ligadas à agricultura. Então, por exemplo, os vinhos e queijos que são produzidos na França e Itália, e os azeites que são produzidos na Grécia e Portugal. Então, esses agricultores, eles exercem uma certa pressão política, né? Porque eles reivindicam que o governo ofereça alguns benefícios a eles, né? Se eles se mantêm ali ainda no meio rural, que é uma parcela pequena da população, principalmente na Europa Ocidental, então eles solicitam, né, um maior protecionismo em relação a produtos de outros países, né? Então eles solicitam também facilidade de empréstimos, tarifas menores, né? Então são várias situações que eles de certa forma pressionam o governo, né, a poder manter eles ali no meio rural, né? E eles têm essa tradição ainda na produção de vinhos e queijos e dos azeites, ok? Então vamos lá, o que mais que a professora solicitou? A página 69. Então, lá na página 69, a gente tem um texto, né, que vocês devem fazer a leitura, que fala sobre a entrada de imigrantes sem documentos por terra cresce na Europa, né? Então, por muito tempo, a entrada dos imigrantes, ela se deu principalmente pelo mar Mediterrâneo, tá? Então, por toda essa localização. Mas, frequentemente, tem ocorrido uma patrulha, né, uma fiscalização muito maior, além da dificuldade de atravessar pelo mar, além também das inúmeras mortes que ocorrem, né, diariamente nessa região. Então, eles têm buscado aí, essa matéria, ela fala aí do ano, foi acessada em 2018, né, uma matéria do Globo. Mas ela traz essa informação importante que a população tem migrado agora, tem tentado entrar por rotas terrestres. Então, perguntou aí para vocês, quais são as principais rotas de imigração da Europa? Então, trace-as em um mapa político da Europa, destacando os países de origem, as rotas e os países europeus de chegadas desses imigrantes. Gente, vamos aproveitar, vocês têm um material excelente em casa, né? O GeoAtlas, tem como pesquisar, tem muitos recursos. Então, é muito importante vocês buscarem essas informações, conhecerem esses trajetos. O nosso trabalho, como eu acabei de falar na aula anterior, que foi a construção daquele mapa, então tudo isso é porque a gente precisa conhecer, né, um pouco esse território europeu, a gente precisa entender como que é a logística desse território, tá? Então isso vai ser cobrado em avaliação, então façam as suas observações.
Então, principalmente, o trajeto muito utilizado era das pessoas que saíam da Líbia, né, com destino à Itália, né, pelo mar Mediterrâneo, mas aumentou muito as patrulhas por essa região, né, além das inúmeras mortes que eu falei para vocês agora há pouco. Então, devido a um maior patrulhamento em todo o mar Mediterrâneo, né, essas travessias aqui pelo mar, elas diminuíram um pouco, dando lugar agora à travessia, principalmente aqui da Turquia para a Grécia, tá? Mas por território, eles têm utilizado outras rotas agora por terra, tá? Não atravessando mais pelo mar. Então, eles buscam aqui o continente e vão fazendo toda a travessia. O objetivo, muitas vezes, dessa população que vem principalmente aqui da Turquia, da Síria, né, é chegar à Alemanha. Então, eles entram aqui pela Grécia, né, e vão seguindo todo esse território, atravessando vários países até chegar ao seu destino final, tá? Então, essa é a luta aí que a gente já falou inúmeras vezes dessas pessoas, dessa crise que vem ocorrendo há bastante tempo, né, e que tem causado aí inúmeras situações adversas, né, muitas mortes, muitos problemas gerados por causa dessa crise. Então, vamos lá. No segundo item, o que pediu? Por que o movimento migratório em direção à Europa está crescendo? Né? Por que aumenta a cada dia a migração para essas regiões? Essa questão da migração é um desafio enfrentado apenas pelos países europeus? Justifique a sua resposta. Então, o que a gente trouxe aí para vocês? Os movimentos migratórios, eles estão crescendo em direção à Europa, pois os países vizinhos, né, a África e a Ásia, a estrutura econômica e social é muito deficiente, né? Então, eles veem na Europa, um país mais desenvolvido, o sucesso, né, a vida estabilizada que eles tanto sonham. Então, eles fogem muitas vezes por conta de guerras civis que estão durando anos, né? Então, a população muito sofrida, né? E, por exemplo, os africanos também têm migrado por questões climáticas, tá? Por secas muito severas. Então, são algumas das situações. A Europa apresenta-se ao mundo como um lugar de melhores garantias econômicas e sociais. Por isso, atrai os imigrantes. Mas esse problema não é apenas da Europa, tá? Nós aqui vivenciamos atualmente, né, aqui no Brasil, um intenso fluxo de venezuelanos procurando outros países para viver, tá? Então, é uma situação que não está condicionada somente à Europa. Então, outras regiões, elas vão enfrentar essa migração de pessoas, né? Esse número imenso de pessoas migrando para outros territórios, como é o caso de mexicanos, né, tentando entrar nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Vamos lá, outro exercício solicitado, então, corresponde à página 61, foi pedido aí que vocês fizessem os exercícios de 1 a 5, tá? Então, vamos ver. Cite algumas características da atividade industrial na Alemanha. Então, a maior economia da Europa, como que é a atividade industrial? Então, basicamente na Alemanha, as indústrias de base, tá? Indústria de base continuam a ter a importância fundamental para a Alemanha e se localizam nos vales dos rios Reno e Ruhr. No setor da indústria mecânica, tá? A Alemanha é o primeiro exportador mundial de máquinas ferramentas, tá? Então, são máquinas que vão dar finalidade a outros produtos, tá? Então, por exemplo, na indústria mecânica eu tenho um torneador. Então, esse torneador ele vai lapidar, vai trabalhar algumas peças de automóveis ali que vão ser utilizadas, né, nos mais diversos veículos. Então, é um tipo de produto que a Alemanha é o primeiro exportador mundial.
Na aula anterior eu até falei disso, pode ser uma máquina ferramenta que trabalha a madeira, ou que trabalha o plástico, né? Então a gente vai ter uma variedade imensa desse tipo de produto. Mais recentemente, 2 outras regiões vêm se destacando pela industrialização com tecnologia de ponta, então a capital Berlim e as áreas industriais ao redor das cidades de Stuttgart e Heidelberg, nas proximidades do rio Neckar, acho que é isso, tá, pessoal? E outro afluente do Reno, se não for também, desculpem aí a professora a pronúncia. Vamos lá. O item 2, explique o processo de reunificação da Alemanha, como que a Alemanha se reunificou. Então, foi uma anexação da Alemanha Oriental pela Ocidental, com as leis do lado ocidental, tá? Além do desmonte das indústrias obsoletas que existiam no lado oriental. Então, na aula passada eu expliquei isso também, que após a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos a divisão, né, das áreas influenciadas pelos Estados Unidos, a parte oriental, e do outro lado, a parte ocidental, influenciada pelo socialismo. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a reunificação, a junção novamente da Alemanha, né? E aí quem vai dominar essa área vai ser o lado ocidental, né? Que era o lado capitalista. Então, principalmente, eles vão investir, desmontar, né? Acabar com aquelas indústrias antiquadas que a gente tinha lá do lado oriental, tá? Que eram indústrias mais primitivas, obsoletas, antiquadas, tá? Então, existe essa situação. No item 3, 2 regiões da Alemanha vêm se destacando pela industrialização avançada, com base nos setores de biotecnologia, microeletrônica e informática. Quais são elas? Então, Berlim e as áreas industriais ao redor das cidades de Stuttgart e Heidelberg. Sempre errando a pronúncia, né, gente? Desculpa aí, mas é isso. Continuando, continuando o item 4. Qual é a estratégia do governo francês para reduzir as diferenças regionais que vinham agravando as dificuldades econômicas na França? Isso é muito importante, tá? A gente falou bastante da França, da questão do turismo, né? Que é uma região que se destaca pela área turística, né? Que recebe mais de 80 milhões de turistas todos os anos, e isso movimenta bastante a economia. Mas como a economia do país estava muito restrita a Paris, né? Então, a partir da década de 60, o governo da França ele tenta descentralizar, né? Levar as atividades econômicas para outras regiões e não ficar restrita somente a Paris, né? Então, a estratégia foi a adoção de uma política de descentralização das atividades econômicas. Então, a gente não queria mais manter o poder concentrado somente à capital, né? A gente quer levar a economia para as diversas áreas da França também, tá bom? Então, vamos lembrar disso aí. No item 5, que indústrias se destacam na França e em que partes do território francês elas estão instaladas? Então, na França, que tipo de indústria que se destaca? Então, no oeste, né, a gente vai ter essas indústrias aqui, que estão descritas: Caen, Le Mans, Rennes, Brest, Argentan, Morlaix e Lenium, tá? Então, são algumas das indústrias que se concentram no oeste, que são indústrias mecânicas, automobilísticas e eletrônicas, ok? Isso está concentrado no oeste. No sudoeste, que tipo de indústria que a gente vai ter? Então, a indústria aeronáutica e espacial, principalmente em Toulouse, e indústrias de mecânica fina, eletrônica e química, em Bordeaux, La Rochelle, Lac e Bayonne, tá?
Então, são algumas das indústrias instaladas na França, ok? Outra atividade solicitada foi da página 64, os itens 1 e 2, tá? Observe a charge e responda que ironia ela representa, tá? Então, a gente vê uma imagem aqui. Aqui a gente tem um símbolo, tá? Que é da União Europeia, ok? Então, esse símbolo aqui são todos os países que fazem parte aí do bloco da União Europeia, que vai trazer alguns tipos de facilidade, né? Vai adotar uma moeda única, a livre circulação de pessoas, a facilidade de redução de taxas, de alguns tipos de benefícios. E aqui, se a gente observar, a gente tem uma ruptura, né? Como se estivesse quebrando essa região aqui. Vocês conseguem identificar? Isso aqui são as ilhas da Grã-Bretanha. Ó, as ilhas da Grã-Bretanha, né? Que constituem o quê? O Reino Unido, juntamente com a Irlanda do Norte. Então, nós temos toda essa região. Aqui nós temos a Irlanda, a ilha da Irlanda, mais a Irlanda do Norte, juntamente com as ilhas da Grã-Bretanha, constituem o Reino Unido. E aí, lembra que a gente estudou com o Brexit, né? A saída da Grã-Bretanha da União Europeia, não quer mais fazer parte desse bloco econômico. E aí, quem que está em desacordo? A Escócia. A Escócia está ali, ó, tem um homenzinho, né, tentando se manter, porque ele prefere sair do Reino Unido e se manter juntamente com a União Europeia, né? Então, tem toda essa situação. Então, o que pediu? Observe a charge e responda. Que ironia ela está expressando? Então, a charge ironiza a relação problemática da Escócia com o Reino Unido. Enquanto a Inglaterra quer se afastar da União Europeia, a Inglaterra não quer mais fazer parte, a Escócia tem interesse em se manter. E aí eu até falei isso para vocês também na aula anterior. Depois dessa questão do Brexit, né, os escoceses, eles mudaram a sua opinião, eles preferiam sair do Reino Unido, não fazer mais parte desse grupo, dessa união política e econômica, né, para estarem vinculados à União Europeia. Então, uma questão problemática que pode vir a se desenrolar futuramente, tá? Atualmente, essas regiões aqui ainda compõem o Reino Unido, mas hoje, a partir do dia 31 de janeiro de 2020, eles não fazem mais parte desse grupo, tá? Vamos lá, no item 2. Desculpem aí, nós estamos aqui no colégio fazendo as gravações, então estamos tendo uma mudança de horário aí. Continuando então, pessoal, pediu para você observar esses dois mapas, tá? Temos aí que o mapa das Ilhas Britânicas e da Irlanda, as Ilhas Britânicas e a Irlanda, mapa de 2016, e aqui do outro lado o Reino Unido, né? Tá destacando aí as indústrias e os recursos minerais dessa região. Então vamos lá. O nome das nações que fazem parte do Reino Unido. Quem faz parte do Reino Unido? Né? A região mais povoada: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Tá? Então, esses países compõem o Reino Unido. As principais indústrias do Reino Unido. Que principal indústria que a gente tem ali? Ó? Siderúrgica, a indústria química, eletrônica, naval, automobilística e aeronáutica, tá? Então, essas são as principais indústrias que a gente vai ter, né, dispostas aí no Reino Unido, tá? As manchinhas aqui das áreas de maior industrialização. O principal recurso mineral do país. O que é o principal recurso mineral? Vamos observar aqui. Nós temos carvão mineral e estanho, né? E aí a gente vai observar que o maior destaque mesmo vai ser do carvão mineral, que ele vai aparecer
né, em maior quantidade aí no Reino Unido. O Stan está localizado somente nessa região aqui, ok? Então é isso. Nossa aulinha de correção de exercícios finaliza aqui. Então, na última aula a gente já pediu mais um exercício aí para vocês, e isso ajuda muito, né, na fixação dos conteúdos, tá? Para ir tirando todas as dúvidas que possam existir. Então, por hoje é só. A gente continua na semana que vem. Tchau, um ótimo final de semana a todos.